Boa noite, gente. Tudo bem? Que legal estar aqui com vocês. Faz tempo que eu não dou aula para vocês, né? Vocês já nem lembram da minha cara mais, né? Bom, estou com muita saudade e espero nos vermos daqui a pouco, né? Mas eu acho que a próxima vez que eu entrar em sala, meus alunos já vai estar tudo com barba já. Algumas alunos também vão estar. Já não vou reconhecer mais ninguém, não. Bom, brincadeiras à parte, a aula de hoje e de amanhã também vai ser muito importante porque é uma das matérias mais importantes na nossa disciplina de geografia com relação ao vestibulinho da ETEC. Então é uma matéria extensa, tem muito conteúdo. Se você ainda não está com seu papel, sua caneta, seu lápis de cor, pega, porque vocês vão ter muita imagem, tópicos, então eu quero que vocês anotem, eu quero que vocês desenhem, tá bom? Porque eu acho que o desenho na geografia é muito importante, você desenhar mapas, para você, sabe, visualmente, você bater o olho no mapa, essa região eu sei. Essa região tem isso, 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 por causa disso, por causa daquilo, tá perto daquilo, tem essas linhas imaginárias ali, tá próximo, tá longe do mar, sabe? Então, peguem aí, não é porque a gente está longe que eu não vou fazer vocês desenharem mapas. E depois, quando a gente se encontrar, eu vou me divertir vendo o mapa de vocês, ok? Bom, então eu vou sumir aqui, ok? Espero que vocês gostem da aula de hoje. A gente vai ver 3 biomas. E amanhã, acordem cedo, coloquem o celular para despertar às 7 horas da manhã, porque 9 horas começa a nossa aula, para a gente ver os outros 3 biomas, tá bom? E é isso aí. Eu vou me tirar daqui, porque eu não sou o foco da aula, né? Já tem muito animal bonito aqui, não precisa de mais um aqui na tela, né? Então é isso aí. Boa sorte para nós e caso vocês não entendam alguma coisa, eu falo muito rápido, não sei, não expliquei direito, o Bruno do passado aqui não explicou direito, pergunta aí pro Bruno do futuro, né, o presente de vocês aí, no chat e bora lá. Então vamos estudar esses biomas. Os biomas brasileiros, tá bom? Porque é o que vai ser pedido, cobrado de vocês no vestibulinho da ETEC, então a gente vai focar neles. Mas que diacho é bioma? Que negócio é esse, né? A gente não pode estudar um negócio que a gente não sabe o que é. E o que é um bioma? Bom, de um jeito mais fácil assim para vocês lembrarem, né? Bioma é um extenso agrupamento, né? Uma condição biológica, né, de um espaço geográfico em que reúne os seres vivos daquela região, ou seja, os animais, os vegetais, mais a localização, né, com relação ao relevo daquela região, o solo daquela região, a hidrografia daquela região e principalmente o clima, ok? O bioma ele está muito relacionado com o clima e também com o relevo. Então é muito importante que vocês estejam com o caderno de vocês, para caso vocês não lembrem de algum desses termos, vocês dão aquela curiada lá nas aulas passadas, tá bom? Para se atualizar. Então a gente vai acabar revendo muitos dos tópicos que a gente viu em sala e que vocês viram também com a professora Jordana, ok? Então, bioma é nada mais nada menos do que o agrupamento desses seres vivos, tanto animais e vegetais, com o clima, com o solo, com as condições geográficas e biológicas de uma determinada região. Somado a tudo isso, pimba, igual a bioma, ok? Então a gente vai estudar todas essas características de cada um dos biomas. E é importante que vocês anotem tudo, ok? Eu tô falando muito ok, né? Não vou falar mais, ok? Sobre os biomas. Então, podemos dizer, por exemplo, já que o bioma está estritamente relacionado com o clima, podemos dizer, por exemplo, que um cara que mora aqui, região oeste, a Amazônia, então, esse cara aí que mora aí na Amazônia, ok? Ele vai ter como parte da vegetação, do local que ele mora, dos animais, o clima, algo muito semelhante ao cara que mora aqui no centro do continente africano, ok? Assim como também
o cara que mora aqui no Sudeste Asiático. Tá vendo essa linha aqui famosa? A linha do Equador? Pois bem, se o bioma está ali relacionado intimamente com o clima, então quer dizer que essas regiões vão ter muitas semelhanças na sua vegetação, na sua fauna também. Não necessariamente o mesmo tipo de vegetal, o mesmo animal, mas algo muito semelhante, características muito semelhantes. Tudo bem? Então é isso. E quais são esses biomas brasileiros? São 6. Temos a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, Pampa e o Pantanal. E a gente vai estudar eles, analisar eles muito através de imagens, fotos. Eu quero que vocês relacionem a foto da paisagem, peguem as principais características, olhando, observando a paisagem mesmo, e definam se aquela região é uma região que está mais próxima dos trópicos, se é uma região mais próxima aos polos, ok? E a gente vai ver, então, metade desses biomas e amanhã a gente vê o restante. Vamos observar agora esse primeiro bioma aí. Que bioma vocês acham que é esse? Olhando assim. Já vão anotando aí no chat aí, digita aí, chuta aí. Que bioma é esse? Vamos observar a paisagem. Quanto à vegetação, esse bioma ele presencia florestas densas, com muitas árvores, as árvores são grandes, pequenas, como que é? Pouquíssimas árvores, né? A gente vê uma árvore aqui, outra ali, outra acolá, outra lá, enfim. Vemos a presença dessa espécie aqui muito famosa, né? Que muitos têm em casa, num vasinho de planta, né? Eu tenho aqui em casa também cactos, né? Vemos algumas árvores ali, umas espécies de algum espécie de grama, alguma coisa aqui, mas que parece que tá morto, né? Parece uma paisagem morta, tadinho, né? Tá todo mundo morrendo aí seco, mas não tá não, tá bom? Essa aí é a paisagem mesmo, é o bioma, ele é assim, ok? Essa é uma característica dele, é o charme dele ser assim, com esse aspecto de morte, sabe? Então a gente pode observar esse solo, como esse solo, uma terra mais clara, né, que parece mais areiosa. O relevo é plano, temos uma região ali um pouco mais alta, né, com umas ondulações. Não temos montanhas, isso não é necessariamente uma montanha que a gente viu na aula de relevo, que montanhas são, né, formadas por placas tectônicas, são extremamente altas. Isso daí é uma ondulação, né, mas é um ambiente um pouco mais plano, né? Bom, vocês já devem saber, esse daqui é um bioma muito famosinho, é a Caatinga, ok? Caatinga, por favor, não esqueçam desse outro A aqui, ó, deixei até colorido, porque se você colocar só Caatinga, você vai errar na prova, tudo bem? Porque Caatinga é outra coisa e quem não souber, procura no Google. E Caatinga não tem nada a ver com a Caatinga, tá bom? A Caatinga é muito limpinha. Então vamos aqui, o nosso primeiro mapa. Já começou a ficar legal. Onde fica essa caatinga? Ela fica aqui, ó, nessa região aqui, com esse verde, mais um verde meio musgo, né? E que região é essa do país? É a região Nordeste, né? Então pega aqui praticamente todos os estados da região Nordeste. Todos, na verdade, né? O Maranhão tem um pouquinho aqui de caatinga. O Maranhão é incrível, ele tem 3 biomas super presentes na sua paisagem. Mas só na região Nordeste? Não, né? Nós temos aqui um pouquinho nesse vizinho aqui, ó. Quem que é esse estado? O estado super simpático, né? Minas Gerais. Então eu tenho aqui no norte de Minas Gerais essa vegetação, esse bioma, né? Esse bioma, ele está presente em 10% do território brasileiro. E, ó, uma curiosidade, a caatinga em tupi-guarani significa mata branca, ou terra branca, ou solo branco, alguma coisa branca, tá bom? E essa foto aqui a gente consegue observar isso. Essa foto de satélite registrada de uma estação espacial consegue observar o que os tupi-guaranis observaram aqui de baixo, que é realmente uma região esbranquiçada, ok?
Porque o solo é um solo mais areoso, mais argiloso, com presença de muitas pedras, ok? Então essa daqui a gente consegue já matar a charada, né? A caatinga, ela é um bioma inconfundível, né? Ela é um bioma 100% brasileiro, não existe uma outra caatinga em outra parte do mundo, tá bom? Nós temos outros biomas semelhantes, tudo bem? Semelhantes, biomas semiáridos também como a caatinga, mas a caatinga tem mais biodiversidade do que outros biomas, tudo bem? Então a caatinga é o único bioma 100% brasileiro. Então nós temos aqui esses conjuntos aqui que a gente vai estudar o clima, o relevo, a hidrografia e o solo de cada bioma para a gente definir, entender bem o que esse cara, o que esses caras, esses biomas estão querendo passar para a gente, tudo bem? Então, o clima, a gente já sabe que aquela região nordeste ali tem um clima tropical semiárido. Lembra a nossa aula de clima lá? Ok? E o que é um clima tropical semiárido? Relembrando, é muito quente, né? Com longas estações secas. A umidade é baixíssima, chove pouquíssimo. Chove numa determinada estação do ano, pouco, né? Em alguma semana, e depois passa até um ano sem chover, ok? Então, esse bioma, ele tem que estar adaptado para sobreviver, porque na natureza, ou você sobrevive, ou você morre tentando sobreviver, tudo bem? A natureza não vai desistir, não. E como eu disse, ela, apesar dessa foto aqui, ela tá parecendo toda morta, sei que ela não tá morta, ela é assim, ela está adaptada a esse clima tão severo, ok? Então, o relevo. Lembra da nossa aula de clima e de relevo? O clima, ele tem vários fatores determinantes e um deles é o relevo. E por que que essa região é tão seca? Se nós estamos aqui tão próximo do oceano, né? Aqui não é o oceano? Que oceano é esse daqui, gente? Né? É o Oceano Atlântico. Ele não leva umidade para cá? Leva. Por que que ele não leva umidade para a Caatinga que está tão próximo? Ah, lembra? Eu sei que vocês lembram, vocês são demais. O relevo, aqui nós temos o oceano, que traz toda a umidade, mas nós temos aqui o Planalto da Borborema, conhecido como Serra da Borborema também, que barra essa umidade. As nuvens pesadas, carregadas com água, elas não conseguem ultrapassar esse relevo e levar lá para o sertão nordestino a água que ela tanto carece, ok? Então, quando ela consegue ultrapassar esse relevo, ela já está menos pesada, com pouca água, ok? E daí não satisfaz a sede do sertanejo. Mas não quer dizer que é 0% água na Caatinga. Existem alguns rios perenes. O que é um rio perene? É um rio que não seca. São poucos. Nós temos dois principais exemplos. O mais famosão, o Rio São Francisco, que nasce no estado de Minas Gerais, né? Que é super importante para o abastecimento dessa região tão carente. E o Rio Parnaíba, como a gente também pode ver aqui no corte, né, esquemático aqui da região. Então existe poucos rios perenes, a maioria deles são intermitentes ou temporários, ou seja, eles surgem apenas na épocas de chuva e depois ele acaba secando e volta a surgir só na próxima temporada de chuva. O solo, como a gente viu na foto, é um solo arenoso e argiloso. A argila, quem já mexeu com argila, já fez alguns trabalhos com argila, a gente sabe, ela é um solo impermeável. Então, a pouca água que cai aí, ela não entra no solo, tá bom? A argila também não está ajudando e não deixa essa água penetrar no solo. Esse solo é muito rico em minerais, mas é pobríssimo em matéria orgânica. Ele é tão esbranquiçado, você não vê a presença de folhas de árvores, você não vê a presença de humus, né? De matérias orgânicas aí, tá bom? É um solo mais seco, mais castigado, você vê pedras, ok? Mas existe flora aí, né? A flora, né? São os vegetais, a vida vegetal, e esses vegetais eles têm que estar adaptados a essa vida dura, esse clima tão severo, né? E
A natureza, ela está adaptada. A caatinga, ela é caatinga e não é deserto por causa da flora e da fauna que ainda sobrevive ali. Por isso que a gente tem que preservar, porque senão esse bioma semiárido vai acabar virando um bioma árido. E um bioma árido é um deserto. E não queremos presentear a América do Sul com o primeiro deserto quente da América do Sul, né? O Brasil vai dar para a América do Sul primeiro deserto quente, que a gente viu que não existe só deserto quente, existe deserto gelado também, deserto frio, né? E a América do Sul ainda não tem. O próximo, se houver, que não seja a nossa caatinga, que apesar de estar no primeiro da fila, né? Vamos fazer de tudo para isso não acontecer. Então, tá. As plantas. O que são plantas xerófitas? São plantas que elas são adaptadas para viver aí. Elas são casca dura mesmo, tá bom? As árvores elas têm essa casca grossa. Por quê? Para evitar, por vários motivos, para se proteger. O ambiente é duro com ela, então ela vai ser dura com o ambiente. Para se proteger, para evitar a transpiração. Então, essa casca dura ajuda ela a armazenar essa pouca água que ela conseguiu coletar durante a época de chuva. Além também das suas raízes que são super profundas para pegar água lá debaixo dos mais profundos solos, ok? E essa vegetação, como ela só vê água em pouquíssimo tempo do ano, em um breve espaço do ano, então ela tem que arranjar um jeito de armazenar essa água, porque se você é um animal, você não acha água, você corre atrás, mas a planta não consegue correr atrás de água, se ela não armazenar, ela vai morrer. Então elas são adaptadas para isso. Então ela tem casca dura para evitar a transpiração, assim como nas folhas elas são pequenas e com uma espécie de cera para evitar essa transpiração, para que ela não perca umidade para o ambiente seco, né? E ela também possui espinhos para o quê? Se proteger, né? Porque em um ambiente que não tem água e ela tem água ali guardada, ela tem que se proteger, né? Porque os animais que não conseguem guardar água vai recorrer a elas, né? Vai querer roubar a água delas. Então esses cactos, essas palmas, né? Elas têm essa presença de espinho para afastar esses animais, para afastar esses predadores e proteger a sua água. Mas é lógico que a flora se adapta, mas a fauna, que são os animais, também vão se adaptar e eles vão dar um jeitinho de livrar esses espinhos aí, né? Bom, essa casca grossa também das árvores também ajudam quanto às queimadas, ok? Porque é um ambiente muito seco, então qualquer faísca aí vai pegar fogo em tudo. Então isso ajuda muito, tudo bem? Estão anotando? Não esqueça de anotar, por favor. A fauna. É lógico que um lugar desse tão duro para a sobrevivência não vai abrigar animais de grande porte, como uma onça pintada, por exemplo. Ela não vai conseguir sobreviver dali, não vai ter comida, não vai ter água suficiente para ela. Os animais da caatinga são de pequeno porte, como por exemplo aves. Olha só que bonitinho, esse periquito da caatinga aí. Tá vendo? Os espinhos não são páreo para ele. O mocó e a pomba voante, por exemplo, estão quase em extinção. Por quê? Porque o ser humano também tem dificuldade de achar alimento ali. E eles acabam virando caça. Então o ser humano vai atrás, né, do que se mexe. O que se mexe é comida. Ok? Daí o ser humano acaba ocasionando a possível extinção de algumas espécies. Eles sobrevivem à seca, aos espinhos, mas ao ser humano é bem difícil. Bom, e o que ameaça a caatinga? Ela já parece tão auto-ameaçada, né? Ela mesma se ameaça. O que pode ameaçar mais a caatinga? Bom, a caatinga, ela não está morta, tudo bem? Ela parece toda seca, mas esse é o charme dela, como a gente já aprendeu. O que ameaça dela? A pouca agricultura e a pecuária que tem na região. Tudo bem? Então, aquelas palmas que a gente viu aqui, elas são cultivadas para dar de alimentos aquele rebanho caprino ali, ok? Então, você acaba só plantando o mesmo tipo de vegetal naquele solo, acaba empobrecendo esse solo. Outra coisa, como a gente disse, é uma mata muito seca. Então, é muito fácil tacar fogo ali. As pessoas acabam destruindo, acabam cortando essas poucas árvores e transformam em carvão vegetal
para vender, né? Então as queimadas, elas já devastaram cerca de 40, não só as queimadas, mas cerca de 45% da caatinga já não existe. Nós temos um pouquinho mais que a metade desse bioma. Ou seja, a desertificação está chegando aí. E a caatinga vai passar de semiárido para um bioma árido. Daí não vai ter nada aí, ok? Triste, né? O tráfico de animais também, como por exemplo aqueles passarinhos ali, o povo pega para vender, ok? Isso tudo aí está ameaçando a nossa linda caatinga. 100% brazuca. Então aqui nós temos, vamos fazer esse exercício aí rapidão, ok? Para vocês terem aí uma ideia da vibe dos exercícios de biomas que caem no vestibulinho da ETEC. Então vamos lá, eu vou ler e vocês vão digitar aí no chat qual é a alternativa que vocês acham que é certa, tudo bem? Então vamos lá. A caatinga, palavra originária do Tupi-Guarani, que significa mata branca, é o único sistema ambiental exclusivamente brasileiro, tudo bem? Bioma e sistema ambiental é a mesma coisa. Sua extensão territorial corresponde a cerca de 10% do território nacional e está presente no norte de Minas e também no sertão nordestino. Em relação a esse bioma, podemos afirmar que A. É um bioma de clima quente, com estações de seca e chuvas bem definidas, cuja vegetação apresenta folhas coriáceas, caules retorcidos, com cascas grossas e resistente ao fogo. B. É a maior planície de inundação contínua do planeta Terra. Nossa. E apresenta a maior diversidade de aves do mundo, entre as quais se destacam as garças, os colhereiros, os tucanos, os biguás, os pato e o marreco. C. É um bioma com várias espécies de palmeiras, árvores, trepadeiras, mata-pau, samambaias e animais como gambás, pacas, tatu, tamanduá, capivara, gatos do mato, gaviões e muitas espécies de beija-flor. Caramba! D. Possui clima semiárido, solo raso, pedregoso, vegetação com adaptações para sobreviver em condições de aridez, como, por exemplo, folhas modificadas em espinho, muitas espécies de mamíferos, lagartos e serpentes. Ou E. Possui clima subtropical, vegetação formada principalmente por gramíneas é grama, tá bom? De pequeno porte e com poucos arbustos espalhados. Possui animais, como o tatu, diversos roedores, raposa, guaxinim, marreco e quero-quero. E aí? Já digitaram aí? Tá fácil, né? É a letra... Tananana. Por que não é a A? Bioma de clima quente, ok. Só que daí, ó, com estações de seca e chuvas bem definidas. Não, as chuvas não são bem definidas na Caatinga, ok? B. É a maior planície de inundação, já vamos descartar, né? Isso daí é o Pantanal. A primeira está falando do Cerrado, a segunda está falando do Pantanal. A C, um bioma com várias espécies de palmeiras, árvores, nossa, está falando de espécies aí diversas, ok? Inclusive animais de grande porte e de médio porte também, como o tamanduá, a paca, a capivara, né? Esses animais, eles acabam não sobrevivendo porque eles não têm recursos, ok? A D, possui clima semiárido, ok? Solo raso, pedregoso, nossa, tá perfeito. Parece que até alguém disse essas palavras há 20 minutos atrás, né? É a letra D, tá bom? A letra E nem pode ser, porque clima subtropical é lá embaixo, né? No sul do país. Perfeito? E esse daí, hein? Muito diferente da caatinga. Qual que é esse bioma? Digitem aí no chat. Esse bioma top aí. E aí, vamos observar. Nós temos uma floresta densa, né? Bastante fechada, temos muito verde, não conseguimos nem ver o solo, né? Nós temos parece que um relevo bastante acidentado, né? Não é muito plano, pelo menos essa região aí que a gente está vendo, né? Lá no fundo, lá em cima, que parece céu, na verdade, é o oceano. Uma dica, tá bom? Que a foto tá terrível, mas é o oceano. Que bioma é esse? Acertou quem falou? Mata Atlântica, exato. Ah, Mata Atlântica. Onde fica essa menina Mata Atlântica? Ela fica aqui, né? Próximo ao Oceano Atlântico. Nós temos um clima com esse nome aí também, né?
O tropical Atlântico. Aí, ó, tá tudo casando uma coisa com a outra. Muito fácil de lembrar depois, né? Vamos associar as coisas e é isso mesmo que a gente tem que fazer para entender o bioma, porque o bioma é nada mais, nada menos que a associação de tudo isso daí, ok? Clima, solo, vegetação, animais, tudo isso. Então nós temos a Mata Atlântica. Ela pega a região sul, sudeste, centro-oeste e nordeste, tá bom? Só a região norte que não tem Mata Atlântica, porque é a região que está mais longe do Oceano Atlântico. E, infelizmente, a Mata Atlântica é o bioma mais ameaçado do Brasil. Olha aqui, em 1500 nós tínhamos isso de Mata Atlântica. Nos anos 2000, pouquíssimos pontos de Mata Atlântica. Por que que acontece isso? Por quê? Vão pensando aí. Quem sabe já anota aí no site por que que a Mata Atlântica é o bioma mais devastado do país. Por quê? Ela não é tão poderosa, tão densa, né? Deve ser difícil entrar aí. Nossa, ela é muito vasta. Ela tem a maior biodiversidade por unidade do mundo. Ela é mais rica que a Mata Amazônica. Por que que ela se acabou assim? O que que aconteceu? Vão anotando aí. Depois a gente vai saber. Então tá aí, ó, o estado de São Paulo. Em 1500, praticamente inteiro de Mata Atlântica. Nos anos 2000, só algumas regiões ali próximo à Serra do Mar. Exatamente por causa desse mapa aqui, ó. Esse mapa aqui é de densidade populacional. Quanto mais forte a cor, mais gente num lugar só. Isso, a colonização brasileira se deu pelo litoral. Os portugueses chegaram pelo litoral e foram povoando o litoral. Então, as grandes cidades como São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Salvador, Maceió, Recife, Fortaleza, enfim, todas essas grandes capitais brasileiras estão onde antes era a Mata Atlântica. Então ela deu muito azar, né? Ela foi a primeira que os portugueses devastaram, principalmente com o primeiro ciclo econômico do Brasil, que foi o ciclo do pau-brasil. Bom, então ela está presente em 15% do nosso território, tem um pouquinho de Mata Atlântica no Paraguai e na Argentina, e ela é o lar de 72% dos brasileiros. Agora dá para saber, né, por que que ela se acabou. E ela concentra, né, 70% do PIB nacional. Mais um fato do porquê ela está tão ameaçada. E restamos aí cerca de 12% de vegetação original. Que triste. Vamos estudar essa Mata Atlântica aí, porque ela é top e a gente tem que prezar por ela. A Mata Atlântica, então, é o bioma na qual nós estamos inseridos, ok? E a gente vai ver aí umas fotos de Mata Atlântica aqui. Perus está inserido no meio da Mata Atlântica. Nós temos muita vegetação de Mata Atlântica aqui, ok? Original, reflorestado, mas temos. Mas vamos lá, o clima da Mata Atlântica. Como eu disse, tropical litorâneo, né? Que traz muita umidade. Nós temos ali a presença simplesmente do Oceano Atlântico, que traz muita umidade para cá, né? E como a Mata Atlântica, ela é uma mata muito extensa, né? Pega várias partes do país, então ela vai pegar vários tipos de clima. Então nós temos o clima tropical litorâneo, que é muito úmido, o clima tropical de altitude, tá bom? Presente aqui, por exemplo, na capital também nós temos alguns pontos com influência desse clima tropical de altitude. Nós temos também o subtropical lá no sul, já que a Mata Atlântica também está presente no sul do país, né? E como tudo isso é muito úmido, todos esses climas aí é úmido, nós temos aí precipitações pluviométricas regulares, ou seja, as chuvas são regulares, são bem distribuidinhas, sabe? Não falta chuva, ou pelo menos teoricamente não deveria faltar chuva. O relevo, como são os relevos? É um relevo mais acidentado nas partes costeiras, né? Da transição do litoral até o interior, né? O planalto. Então nós temos serras e planaltos. Na verdade, essa foto aqui da Serra do Mar, que na verdade é uma escarpa, como a gente viu em sala, tá bom? Mas vocês vão ver em muitas biografias serras, tá bom? No lugar da escarpa aí. A hidrografia. Bom, um negócio tão úmido desse tem muito rio, né? Bom, a Mata Atlântica ela abriga 7 das 9 maiores bacias hidrográficas do Brasil.
Ou seja, a bacia do Rio Paraná, do Rio Uruguai, do Rio Paraíba do Sul, do Rio Doce, do Rio Jequitinhonha, do Rio São Francisco, é tudo da Mata Atlântica. Olha só que top. Mas e o solo? Bom, o solo, ele é pobre porque, como podemos ver na imagem, é uma floresta muito densa, muito fechada. As copas das árvores formam uma cobertura vegetal que não deixa a iluminação atingir o solo. Então esse solo acaba sendo pobre, ok? E muito ácido, tá bom? Muito ácido esse solo. Mas por que que ela é tão rica se o solo é pobre e é ácido? Ah, o que é o caso que a caatinga não tem, que é o acúmulo de matéria orgânica. Aí eu tenho muito vegetal, muito animal, então eu tenho acúmulo de matéria orgânica, resto de animal, eu tenho resto de folhas, tenho fungos, humus, tudo de bom, né? Que traz esses nutrientes para as árvores, para os animais, que absorvem tudo isso e depois joga de novo tudo para baixo, a matéria orgânica, que depois absorve tudo isso. Enfim, é um ciclo, né, de nutrientes aí. Então, nós temos aí alguns tipos ai, de espécies de árvores, como por exemplo o pau-brasil, a quaresmeira, o cedro, o ipê amarelo. O ipê amarelo é bem presente aqui, principalmente aqui em Perus, tem muitas ruas que estão cheias de ipê amarelo, né? Ipê roxo, nossa, é muito linda essa árvore. E são árvores de médio e grande porte, tá bom? Ao contrário da caatinga, que tem árvores de pequeno e médio porte, aqui nós já temos árvores de grande porte, ok? Então nós temos cerca de 20 mil espécies de vegetais. 35% de todas as espécies do Brasil está na Mata Atlântica, ou pelo menos estava. Olha que preciosidade que os portugueses e a gente mesmo tirou do Brasil, né? Que triste. Então, mas os poucos pontos de Mata Atlântica que ainda tem são florestas densas, fechadas, tá bom? Diferente da Caatinga e do Cerrado que a gente vai ver, que são biomas um pouco mais abertos. A fauna aqui já sobrevive a animais bem maiores, né? Como a onça pintada, ó, a jaguatirica, coati, lontra, arara. Nossa, nós temos espécies maravilhosas. Essa foto do coati aí foi eu que tirei aqui no Pico do Jaraguá, que nós temos ali, né, uma conservação de Mata Atlântica. E se vocês forem lá, vocês vão ver bastante macaco, bugio, enfim, muitas espécies. Mas o que ameaça a Mata Atlântica? Como eu já disse, né, as grandes cidades. Ela deu o azar de ter sido a primeira a ser explorada por nós, né? E além da agricultura, da agropecuária, das indústrias, do controle exacerbado das cidades, as cidades ficaram muito grandes, não foram pensadas áreas verdes, ok? Toda essa poluição, isso tudo afasta os animais, coloca eles em risco de extinção, acaba com a cobertura vegetal das nossas cidades, o descarte de lixo, nossa, tudo de ruim. Infelizmente, a Mata Atlântica está sofrendo até hoje. E aqui nós temos aqui os nossos vizinhos de Perus, ó, o Pico do Jaraguá, que reserva muitas espécies de Mata Atlântica, tá bom? A Serra da Cantareira tem um parque, o Horto Florestal, nossa, é top demais a Serra da Cantareira, tudo bem? E é por isso que o bairro de Perus é o segundo bairro mais frio, né, com a temperatura mais amena da cidade de São Paulo, porque nós temos um cinturão verde que está aqui nos protegendo, né, de toda essa selva de pedras que é a cidade de São Paulo. E esse daí? Vamos para esse bioma. Que bioma é esse? O que podemos ver aí? Nós temos uma cobertura vegetal um pouco mais densa que a caatinga, né? Mas não tão densa quanto a Mata Atlântica, né? Nós temos uma árvore mais espaçada que a outra. São árvores grandes? Vão anotando aí no chat. Qual bioma vocês acham que é esse? Observem. São árvores de grande porte? Não, né? São árvores de médio porte? Sim.
Tem a presença de muitas gramas, arbustos. Olha só a característica dessa árvore. Ela é torta, né? Ela tem galhos tortos. A folha dela tem muitas folhas? Até que não, né? A gente consegue ver bastante vazios em sua folhagem. O relevo, como que é o relevo? Nós temos aqui uma região um pouco mais plana, mas ali nós estamos observando uma região mais acidentada, né? Pode ser um planalto ali no fundo, não sabemos. Uma serra pode ser também. Que tipo de animal você acha que vive aí? Animais de grande porte, animal de pequeno porte, os dois? É quente esse local? Bom, eu sei que vocês já acertaram, né? Pelo menos eu espero. É o nosso cerrado. Ah, o cerrado. Onde que tá o cerrado? O cerrado é esse daqui, ó. Ele é um bioma de transição. Tá vendo? Que ele tá aqui no centro do país. Ele faz divisa com esse bioma, faz divisa com esse bioma, faz divisa com esse, com esse. Tá bom? Só não faz divisa com o Pampa. Então, ele tem muita influência da vegetação, da fauna, dos outros biomas vizinhos, né? Ele é um bioma de transição. Mas ele tem as suas características, né, que são específicas. O Cerrado é a nossa savana. Sabe a savana? Onde mora o Rei Leão? Pois então, é aquela vegetação que a gente assiste lá no Rei Leão. Que a gente assiste na Discovery, na National Geographic, enfim. É a savana brasileira. Mas por que não é cerrado? Mas por que aqui é cerrado e não é savana? Né? Porque os estudiosos, os geógrafos, os biólogos viram que, diferente da savana africana, a nossa savana ela tem um quê a mais. Ela tem uma biodiversidade a mais. Ela é muito mais rica, mais poderosa. O Brasil é top demais, caramba, é muito top. Então nós temos aí uma savana diferentona. É o nosso cerrado, que está presente em 22% do território nacional. Nossa, top demais. Olha, nós temos cerrado também no estado de São Paulo. Então nós temos a Mata Atlântica e o Cerrado no estado de São Paulo. Marquem isso, pelo amor. Ok? Então nós conseguimos ver aí a paisagem. Ó. Nós temos pouquíssimas árvores, não pouquíssimas, que nem a caatinga, mas comparando com a Mata Atlântica que a gente acabou de ver, nós temos uma árvore ali, outra lá, outra acolá, né? Nós temos um solo um pouco mais verde que a caatinga, é certo, mas nós também podemos ver nessa imagem abaixo que também tem um solo um pouco mais seco, então pode ser que esse bioma ele tenha algumas estações mais secas e outras mais chuvosas. Temos um relevo acidentado em algum pouco ondulado, né, mas predominantemente plano. Então vamos marcar tudo esses caras aí. O clima. Por estar no centro do país, nós temos ali o clima tropical continental. Lembra dele? Se não lembra, fuça aí no caderno. O que esse clima tropical continental quer nos dizer? Bom, ele quer dizer que ele está no centro do país, longe do mar, por exemplo, para trazer chuvas abundantes, mas está próximo, por exemplo, da floresta amazônica. Oh, então ele não é totalmente seco. Ele está próximo ali, a vizinha dele, a floresta amazônica, está ali próximo também à floresta da Mata Atlântica, né? Então ele tem vizinhos que fornecem umidade para ele, pelo menos em determinadas épocas do ano. Então, podemos dizer que eles têm duas estações. Uma estação quente e chuvosa e uma estação amena e seca. Ou seja, no verão é quente demais e chove, no inverno a temperatura cai um pouco e é mais seco. Tudo bem? Por isso que a gente vê diferentes tonalidades na cor da vegetação dependendo da foto que a gente tira do cerrado.
O relevo. Bom, como a maior parte do relevo brasileiro é um relevo muito antigo. O Brasil tem um relevo muito antigo. Nós não temos vulcões aqui para formar novas rochas, né? E ele é formado por planaltos, como a gente pôde ver nas imagens. Nós temos áreas planas, né? Não totalmente planas, mas com algumas ondulações, com umas variações no seu terreno. Então, nós temos planaltos e chapadões, né? Que são esses chamados tabuleiros. Mas não existe montanhas extremamente altas, porque não existe no Brasil esse tipo de relevo, né? De montanhas altíssimas, como a gente vê na Cordilheira dos Andes e no Himalaia. Quanto à hidrografia, bom, nós temos aqui uma das três maiores hidrografias da América do Sul. Nós temos a hidrografia do Rio Amazonas, e do São Francisco e também da Bacia do Prata. Olha só, ok? Então nós temos o Cerrado aqui na região Nordeste, nós temos na região Norte, o Tocantins aqui região Norte, nós temos aqui na região Sudeste, na região Centro-Oeste, tudo bem? Então o Cerrado pega diferentes tipos de bacias hidrográficas porque ele é ele abrange um vasto território. E o solo? O sólido também é ácido, muito ácido, tá bom? Tanto que houve uma dificuldade muito grande de se cultivar no centro do país. Tá? Até as décadas de 60, 70, era muito difícil, era quase impossível imaginar que o centro do país fosse produtivo. E hoje nós temos a região centro-oeste como a região que fornece mais grãos do mundo. A região centro-oeste do Brasil fornece mais grão do que qualquer outra região do mundo. Mas até a época das décadas de 60, 70, era uma região de um pobre muito pobre, de um solo muito pobre, de uma alta acidez. O que aconteceu? Bom, tecnologia, né? Os caras querem ganhar dinheiro e tem que rebolar para isso. Então, investiram em minério de calcário e vários outros nutrientes para diminuir essa acidez, né? Ambientes mais básicos, né? Para dar uma diminuída nessa acidez do solo, colocado fertilizante e pronto, tá aí. O cerrado devastado por grandes latifúndios. Latifúndios são fazendas gigantescas, maiores do que estados brasileiros, sabe? São terras gigantescas que pertencem a um cara só e esse cara só planta uma espécie de vegetal naquele lugar. Ou só cultiva uma espécie de animal. Só gado bovino ou só planta soja, por exemplo. Tudo bem? Então isso tudo acaba com o cerrado. As árvores do cerrado. A gente tem influência aí da caatinga, né? As árvores um pouco mais de menos porte, né? A gente pode ver que eles são árvores mais grossas, né? Porque o ambiente ele é seco, então ela precisa também em determinada época do ano preservar a água que ela absorveu. É, então ela tem essa casca dura também, elas são menores do que as da Mata Atlântica. Essas árvores, elas são muito conhecidas, essa daí é uma super dica, porque em todo vestibular que fala do cerrado, traz essa característica. Árvores com troncos retorcidos. E a gente consegue ver. As árvores elas são tortinhas, olha só. Elas têm as folhas grossas, raízes muito profundas para pegar água lá de baixão, porque, ao contrário da caatinga, o solo, como a gente pode ver aqui, o solo do cerrado, ele tem um grande índice de infiltração. Então, a chuva que cai, ela vai lá para o leito, ok? Então, elas têm essas raízes super profundas para pegar aquela água, o restinho que está lá embaixo, tudo bem? Então nós temos aí o pau-santo, a mangabeira, o araticum e o aroeira do cerrado como algumas modelos de árvores para a gente ter uma ideia, né? A gente pode ver também muita grama, o que ajuda, né, para o boizinho, e alguns arbustos também. Então é uma vegetação mais baixa, tá bom? E mais esparsa. Ela não é tão concentrada que nem a Mata Atlântica, mas é um pouquinho mais do que a Caatinga, lógico.
Então, a fauna aqui já é mais diversificada, como ela já tem, né, um potencial para dar suprimentos, né, de sobrevivência, então ela consegue abrigar um tamanduá-bandeira, consegue abrigar uma onça-parda, por exemplo, ok? E esses daí são algumas das espécies. Ó, nós temos o queixada, é o Pumba, né, do Rei Leão. Tô falando que é a savana do Brasil, o Cerrado. Aí o Pumba. Aqui no Brasil ele é chamado de queixada. Eu conheço como javali, porco do mato, mas o povo do Centro-Oeste chama ele de queixada. Nós temos a seriema, cascavel, largato-teiu. Olha o bico da curicica. Olha só o bico da curicica. E esse porco-espinho aí. Tá bom? Então, esses são umas das espécies que são a cara do cerrado brasileiro. E o que ameaça o cerrado? Como eu disse, a monocultura, ou seja, o cultivo de uma espécie só, ou seja, só planta soja. Colhe a soja, vai plantar mais soja. Colhe soja, planta mais soja. Colhe soja, planta mais soja. Ou às vezes eles alternam. Colhe soja, planta milho. Colhe milho, planta soja. Mas isso empobrece o solo demais. Acaba com o solo, acaba com os nutrientes. E como é um bioma bastante quente e seco, isso também facilita as queimadas. E acontece de muitas vezes grandes fazendeiros se utilizar desse mal, já que o ambiente é seco e pega fogo rápido. Se talvez por algum motivo pegar fogo e eu dar uma de bonzinho e reflorestar aquilo lá, eu falo pro governo, ó, essa área aí pegou fogo, eu posso cuidar dessa área. Em troca, eu pego ela e utilizo ela e planto nela durante, sei lá, 50 anos. Pode ser? Então, muitos agricultores acabam se utilizando de meios ilegais. Isso a gente sabe, né? Mas o que a gente tem que saber é que o que acaba com o cerrado é a soja e o boizinho, tá bom? A pecuária. O que é a pecuária? Pecuária é a atividade, né, de criação de gado, de animais, ok? Então, se você não come carne porque você não quer ajudar o aquecimento global, bom, uma má notícia para você, a soja também está acabando com os biomas. Ok? Bom, então é isso aí, gente. Foram os 3 biomas da aula de hoje. Aqui nós temos um outro exercício, tá bom? Que eu vou ler com vocês aqui. Super fácil para a gente terminar aqui. E amanhã tem mais 3 biomas, ok? Então vamos lá. Essa provinha aí foi no primeiro semestre de 2013, ok? Foi a prova, foi a prova que eu, não, eu fiz essa prova para entrar no ensino técnico. Nossa, como eu sou velho, pelo amor. Vamos lá. Pedro Vaz de Caminha, vocês conhecem esse nome, né? Utilizou-se de uma carta para relatar a Dom Manuel I as primeiras impressões das terras que posteriormente se chamariam Brasil. Leia um trecho dessa carta, redigida em abril de 1500, do local hoje denominado Porto Seguro. Senhor, capitão-mor dessa vossa frota e os outros capitães escrevem a vossa alteza, dando notícia do achamento desta vossa terra nova, que nesta navegação agora se achou. Foi o capitão com alguns de nós, por um arvoredo até um ribeiro grande e de muita água. Ali ficamos um pouco, bebendo e folgando, ao longo dele. Entre esse arvoredo, que é tanto e tamanho e tão vasto, de tanta variedade de folhagem que não se pode calcular. Há lá muitas palmeiras, de que colhemos muitos e bons palmitos. E aí, Pedro Vaz de Caminha está falando sobre qual vegetação? A caatinga. B, ao cerrado. C, pantanal. D, mata atlântica. Ou E, mata de araucária. Fácil, né? Escreve aí no chat. Muito fácil. Bom, a gente viu que os portugueses chegaram pela costa litorânea brasileira. E qual mata que tem toda essa abundância aí que ele relatou e está presente ali próximo à costa
brasileira? É a letra D, Mata Atlântica. É isso aí, pessoal. Terminamos aqui a primeira parte dessa aula de biomas. Amanhã a gente vai se encontrar de manhãzinha, então acordem cedo, vão dormir agora, acorda cedo, tá bom? E amanhã a gente vai ver sobre a Mata Amazônica, o Pampa e o Pantanal. Não percam, tá bom? Bom, foi muito bom conversar com vocês de novo, ok? E até logo. Tchau.